dentro de um prazo que a obra esteja pronta, a casa esteja pronta para o cliente morar, é para um momento comemorativo também, que é o marco, né? Que é uma passagem de uma realidade que eles tinham, muitas das vezes é o sonho da vida de uma família que está sendo realizado. Então esse momento também de confraternização lá no final é um reflexo do trabalho bem feito, porque teve casos que a gente já viu no mercado do cliente mal terminar a casa, ele vender foi o desgosto, que estourou o orçamento, no início ia com os filhos dentro da obra, nem dormir, não consegue mais nem pisar lá dentro, e porque estourou em 50%, 60%, prazo de um ano de atraso de obra, aí o cara chega e vende e quebrou o sonho que era de uma vida, às vezes de uma família. Aqui, por exemplo, é algo que nós alinhamos com o projeto, esse rebate, para ficar um guarda-corpo com linha infinita, então ele não fica visível daqui e ele tem toda a estética e tem toda a segurança que um guarda-corpo precisa ter. Então é os mínimos detalhes que isso num bom planejamento o cliente gosta, porque é diferente e ele já sabe que lá na frente ele não vai ter prejuízos, às vezes coloca daí a estética não fica muito boa, não fecha os acabamentos, então tudo isso vai de um bom planejamento. Agora está na reta final, aqui falta só a parte do forro agora, né, que é a parte externa, então a gente trabalha também muito, fez bom tempo, cai todo mundo para fora para você produzir. Choveu, piorou o tempo, vai todo mundo para dentro. E nossa região chove muito, então a gente prioriza muito acabar dentro e depois ficam os acabamentos na parte de fora. Assim. O que a gente estava conversando é não deixar estourar o orçamento do cliente com situações que ele não tem obrigação de saber. Ele vem contratar uma empresa que tem a obrigação de passar para ele o que funciona. Ele vai aceitar o que o responsável... Exato. E muito das vezes... Ele tem que aceitar, né? Ele é obrigado a aceitar até mesmo por falta de conhecimento. Ele não sabe se aquilo vai fazer sentido para ele ou não. E o construtor acaba não tendo esse papel responsável de dizer assim, não vai sair por 2, vai sair por 4. Tem que dar notícia ruim às vezes. Tem que dar. E é preferível você dar notícia ruim no começo do que você esperar e depois falar, cara, tua obra vai sair 50% mais cara. Não faz sentido isso. E é isso que gera pra gente uma recorrência de indicação. Né? Nosso número, hoje tem 95% das nossas obras são indicação. Imagina. É um número altíssimo, porque a gente cuida como se fosse nosso. Lógico. E aí você perde cliente e ganha cliente respeitando o bolso dele. Eu quero ganhar muito dinheiro na minha vida para contratar você. Um ponto, como você mesmo falou, Edu, a gente tem que fazer essa adaptação para o cliente do que vai ser o melhor, principalmente no bolso, pensando, né? Então, por exemplo, desses acabamentos que a gente tem na parede aqui, tinha como madeira branca no projeto, não tinha uma descrição correta a respeito disso. Então, você para ver, né, cara? Poxa, fazer tudo isso daqui de madeira, ainda mais com uma pintura branca, isso aí vai descascar sempre, vamos lá, cada um ano o cara vai ter que estar fazendo manutenção atrás de manutenção. Então, começamos a levantar outros custos. Vai fazer um ripado imitando, por exemplo, de alumínio, às vezes não se encaixa muito legal, principalmente na coloração que eles queriam. Então a gente acabou indicando esse material aqui, que é o WPC, que ele é de polietileno, com 30% da parte da frente dele de madeira. Então ele tem as veias de madeira, o pessoal lixa ele vem com uma frente lisa assim, mas quando você lixa ele fica com essas veias da madeira, só que ele é plástico no final, entendeu? Então, externo, maravilhoso. Então, assim, para o cliente pensando, foi um custo legal, mas daí no custo-benefício que você coloca, é uma durabilidade de 20 anos. Sim. Então, poxa. De manutenção baixíssima. Manutenção baixíssima. Entre estética e o que você precisa de manutenção / valor, aí é uma tomada de decisão nossa como construtor para poder trazer o melhor. O cliente jamais ia saber que existia um desse. E nesse ponto, o que a gente tenta sempre trazer é que o cliente ele não pode se refém da casa dele. Ele não pode construir uma casa desse padrão para ele ficar sendo refém de manutenção diária. Ele arrumando coisa. Trazendo toda hora um profissional. A gente sempre tenta trazer toda a parte técnica de manutenção fica na dispensa e parte cobertura e parte externa. Os terceirizados não terem acesso à área íntima. Sim. Então tudo isso a gente vai moldando para que ele não fique refém da casa dele. Ele tem que toda hora fazendo uma manutenção. Terminei a minha parte, aí veio o pessoal da marcenaria, tá torta aqui, tá fora de prumo. Aí vai um jogando a culpa pro outro. É aí que tá o ponto, porque daí todo mundo só quer não quer encarar esse problema, quer fugir, né? Entreguei agora a minha parte, tchau, recebeu e pronto, né? Então, nisso a gente viu também até uma lacuna de mercado dos clientes que necessitam disso. O cliente dessa casa em específico,
específico, o cara viaja pra caramba, tem uma demanda muito grande, ele não vai ter tempo para fazer o acompanhamento daqui. Nós sabemos dessa casa de cabo a rabo, a gente tem isso daqui, um projeto do nosso coração, que a gente está aqui vivendo isso daqui, respirando isso daqui. Então, ninguém melhor do que nós mesmos para poder cuidar da parte final, né? Aqui que é o xodó de todo mundo. Poxa, o quarto das crianças que está planejado, não vai ter de um tempo que brilha o olho da mãe na hora de ver. Então, pô, isso aqui precisa ter um carinho, um cuidado muito maior, muito especial do que muitas outras partes da casa. E é justamente, realmente, como você falou, onde o pessoal abandona. E pra gente é a hora de entregar e mostrar realmente o diferencial. É aqui que ele vai lembrar todo dia de vocês. Uma vez conversei com um incorporador, ele falou um negócio muito verdade. Duas coisas. Ele falou assim, ó, hoje a área de um prédio, né, ele falando de prédio, que normalmente o incorporador dá menos atenção, é a garagem. Mas é o lugar que a pessoa chega todo santo dia e sai todo santo dia. É verdade. Se você faz uma garagem apertada, todo dia o cara vai entrar no carro e vai lembrar de você. É verdade. Que pariu, é apertada, né? E você já viu algum prédio que tem um hall de entrada bonito na garagem? Não tem. Todo morador chega na garagem. A gente faz o hall para os outros, não faz pra gente. É verdade. Então, esse finalzinho é importante. Muita gente trata com acabamento esconde, faz isso tudo de qualquer forma. Pra gente não faz sentido isso. A obra tem que ser como um todo bem feito, mas visualmente é o que vai ficar no final. São os acabamentos, são os móveis. E aí a gente fez todo um processo onde a gente quer realmente concluir que é para citar. E aí é onde a gente conta com bons parceiros também, de marcenaria, para poder entregar o melhor que o cliente merece. A gente tem um outro caso de uma casa, 5 andares a casa, 2 subsolos, o cara não quis automação. E bateu o pé que não queria. Depois da casa já em fase de acabamento, decidiu colocar. Ele lembra que ele vai tomar uma água na cozinha. Exato, ficou uma luz acesa lá embaixo, sabe? É uma coisa assim que não faz sentido. Daí é uma facilidade. Então a facilidade, ela é também do perfil do cliente. Tem um cliente que quer uma aspiração central, tem outro que já não vê que faz sentido isso, automação, climatização, desumidificador. Nossa região é uma região muito úmida, então são detalhes que eu não vou gastar com desumidificador agora, mas aí depois ele está gastando com mobília e roupa que vai embolorar. Então tudo isso a gente vai orientando o cliente para... Aqui é a vista bonita também, casa aqui financiada na caseta. Também já estamos acabando, vamos fazer um churrasco todo mundo junto. Pois é. Vou fazer uma parte aqui é o escritório, né, e as esquadrinhas, aqui é a adega. Aqui é a adega, o banheiro com certa aparente. É uma adega especializada, também vai muita adega, vai de acordo com o perfil do cliente. O cliente que tem coleção de vinho tem que ser um tipo de adega. O cliente que gosta mais de só ter a coleção de vinho sem muitas marcas, tudo é um tipo de adega menos complexa. Então é tudo o que a gente faz no briefing, entendendo o perfil do cliente para daí dar a melhor opção para ele. É muito detalhe. É muito bastante. Não dá para o cara chegar e falar só no olho, vai dar entre 2 e 2,5 metros quadrados. Não tem como. Não tem como. É um tiro no pé muito grande do próprio construtor, mas principalmente do cliente, porque se o construtor quer se colocar nessa situação, tá tudo certo. É ele que escolheu, agora ele não pode, de uma ação dele, prejudicar o cliente. Que é aí onde mora o maior atrito, né? Tem um pré-projeto, onde vocês ajudam, depois entra a parte realmente de obra em si, depois acabamento, vamos dizer assim. Como é que você divide mais ou menos isso hoje? Em cada um dos prazos, cara, um pré-obra bem elaborado ali, já com todos os projetos, né? Você pensando no planejamento de 1 a 2 meses, de repente, dependendo do tamanho da casa. Estrutura, seus 6 a 8 meses, acabamento 4 a 6 meses, né? E depois entra essa parte dos móveis, mais 2, 3 meses de execução diretamente, porque já estão sendo planejados antes, e todos os acabamentos finais. É uma média boa para esses padrões de casa. Obviamente, casas acima desses 1.000 metros quadrados, casas para um altíssimo padrão, detalhe de acabamento diferente, aí a gente está falando de outro tipo de... Mas a gente está falando de uma obra de 1 ano e meio, mais ou menos, onde você gastou 2 meses para evitar
um super problema nesse Com 1 ano e meio, certeza, né? com certeza. Como o Murilo falou, com umas 3 reuniões, por exemplo, de plano de risco, onde a gente faz um brainstorm ali pensando, cara, nesse projeto a gente tem determinados elementos. Em outras obras, a gente já teve esses mesmos elementos. O que deu de errado? Né? Voltando, como eu falei, sempre vai dar errado. Então, o que deu de errado? Ah, deu isso, isso, isso. Pô, verdade. Vou anotar. Qual foi a medida tomada para resolver? Isso, isso, isso. Então, já vamos prever isso daí. A hora que chegar no forro, por exemplo, pode dar um problema da madeira empenar. Qual que foi a medida tomada? É isso. Então, já vamos preparar para isso daí. A hora que chegar em determinado ponto, é uma coisa fortuita, não tem o que fazer. O que a gente vai fazer? Já vamos preparar o cliente. Cliente, assim, ó, situações assim, 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 não tem o que fazer. A gente tá, por exemplo, como um outro assunto que a gente conversou no almoço, aço é volátil. Se mês que vem subiu 20% o valor do aço, a gente não tem como controlar isso daí. É uma coisa que é aceitar o problema, né? Deixa eu te perguntar, quando que foi a última vez que você fez alguma coisa na obra pela primeira vez? Cara, pela primeira vez, posso dizer pra você que semana passada. Porque assim, cara, o que acontece? Esse padrão de obra que a gente trabalha, como essa obra aqui, por exemplo, a gente tem diversos elementos casando. Forro de madeira, piso de porcelanato, a gente tem mármore, a gente tem forro de gesso encontrando, tem piso poroso, depois tem pedra na piscina que é específica porque ela é uma pedra térmica, paisagismo encaixando com concreto aparente, que encaixa com mármore, que encaixa com outra parte. Então assim, o que acontece? Nesses detalhes, é muito difícil um projeto ter um detalhamento específico daquilo, em que você saiba que o encontro de cada uma das coisas vai estar totalmente alinhado. E isso daí são coisas que a gente aprende no dia a dia. Sim. Isso aí não tem como. Isso aí são coisas que a gente desenvolve e aprende no dia a dia. E o gostoso, principalmente de trabalhar com casas de alto e altíssimo padrão, é que essa parte de diversificação das coisas acontece diariamente. Você sempre vai estar evoluindo, desenvolvendo esse tipo de coisa, entendeu? E aprendendo novas questões. Com certeza é errado se chegar terreno do lado aqui, que eu já estou namorando ele, né? Se eu falar para você que quero uma casa como essa, você não vai simplesmente pegar esse orçamento e refletir na minha próxima. Forma alguma. Não tem como. Não tem como, né? De forma alguma. A disposição desse terreno, por mais que um do lado do outro, já é totalmente diferente desse, entendeu? Os cortes, por exemplo, aqui esse terreno ele não teve árvore nenhuma para cá. Aqui a gente tinha árvore quase vindo nesse limite desse talude. Sim. Então, já aí, no tipo de corte que a gente vai fazer, a quantidade de carga de caminhão de terra que saiu daqui, a gente já pode estar falando de repente de um orçamento com 60 mil de furo. E aí? Como é que eu... Só no Ctrl-C, como é que eu vou falar? Por isso, quando o cliente chega e pergunta pra gente, cara, uma base quadrada, eu falo, não faço. Não tem como. Não tem como, porque ele pode oscilar muito. Mas o mercado diz, poxa, cara, o mercado infelizmente falha muito com isso. Porque não é uma matemática exata. O que a gente tem é realmente analisar e fazer o orçamento personalizado por todos os elementos e principalmente complexidade. Porque às vezes o mesmo elemento, madeira e concreto aparente, ele tem uma complexidade muito menor do que num outro projeto que os mesmos elementos vão ter uma complexidade muito maior. Então o valor não pode ser tabelado. E é aí que mora o furo do início, quando não tem essa previsão, bate lá 2,5 milhões a casa e depois o cara gasta 5. Porque essa conta não pode ser tabelada. Teve algum componente já de projeto que deu um furo absurdo, assim, que até surpreendeu vocês mesmos? Sim. Teve. Aqui, por exemplo, nessa obra, a gente teve um componente que foi bem grande, assim, quanto as esquadrias, por exemplo, né? Foi uma questão por conta do fornecedor. O fornecedor estava nos atendendo, de repente teve um problema muito grande e não conseguimos atender mais. Aí, já fechou o contrato, o cara não tinha como mais entregar, né? Nisso já se passaram tempo, já se passou muitos meses, já se passou ano, e movimentou o mercado. Então aí o valor já ficou estratosfericamente mais alto e daí você tem que trazer um outro tipo de fechamento. Ou, por exemplo, solicitações em que a gente tem no escopo uma ideia na cabeça do cliente, não está muito bem alinhado no projeto, né? E daí na hora da execução da obra vem aquelas ideias, mas eu gostaria de fazer assim, eu gostaria de fazer assado. Isso daí modifica o nosso escopo, modifica o orçamento analítico e obviamente a previsibilidade você perde completamente. Teve alguma coisa que vocês fizeram que vocês nem imaginavam que o preço era tão alto, assim, alguma coisa meio fora do padrão, assim, puta, às vezes uma adega que na minha cabeça não tinha como custar 500 mil reais e
chegamos numa churrasqueira, alguma coisa assim, vocês lembram? Cara, olha, falar bem a verdade para ti, vamos usar aqui essa casa como exemplo, né? A adega é um bom ponto, você levantou, aproveitar o gancho que a gente teve aí. A adega é um bom ponto. O primeiro orçamento que veio dessa adega aqui foi de em torno de 300 mil, para uma adega desse tamanho. Tudo bem. Foi o cliente, ele tem 5 chopeiras aqui. Ele falou, não, minha parada é chopp, eu não quero vir. Então, poxa, não vamos. Foi uma questão que, assim, não fazia parte do escopo inicial, foi criada, foi desenvolvida, né, a partir do andamento da casa, do andamento do projeto. Então, a hora que veio, nós aqui tomamos um susto também. Falamos, não, cara, peraí, tá maluco. Tem que ter outras alternativas. Não foi, obviamente, a mesma empresa, o mesmo padrão daquilo, mas caiu drasticamente o orçamento. Mas o primeiro choque ali era uma questão também nova para nós em administração, a questão da adega, e foi um choque muito grande. Todo mês eu estou inventando alguma coisa nova. Muito grande. Boa. Legal. Luiz, você que... O Luiz está sempre conectando as peças aqui, principalmente junto com a Macasi, cliente, com o construtor, conosco na parte de funding também. É legal que a gente está vindo junto. Aqui, como eu falei, essa casa do lado, o próprio Luiz também que trouxe o financiamento, então acho que é muito bacana essa relação que a gente tem. Queria ver com você como que você chega nessas pessoas aqui, né? Eu acho que é legal conectar boas pessoas também. Então a gente estava conversando com o Murilo, uma super construtora, tem um super histórico, e você vem e conecta, né, a gente, essas pessoas. Como é que você lida com isso no dia a dia, cara? Como é que você realmente atua nesse sentido? Boa pergunta, Edu. A ideia principal nossa sempre é procurar a consultora, tá? Porque o cliente ele tem uma ideia. Da ideia ele vai para um arquiteto, vai para um engenheiro para formalizar aquela ideia dele. Ele sempre procura a consultora. E aí a gente tem um gap, muitas vezes foi a pergunta que nós temos com o Murilo. A maioria dos desfalques que dá na obra é em virtude do cliente que toca com caixa própria ou não. Então a ideia é sempre a gente sentar e conversar com as consultoras e entender. Tu trabalha só com cliente que trabalha com recursos próprios? Ok, mas ele pode também movimentar esse recurso próprio dele em outro negócio. Normalmente eles são empresários, eles investem em outros segmentos e ele financia a obra. Traz mais segurança para ele, porque é previsível daí com o financiamento, e para o consultor é previsível que ele não vai estourar o orçamento. Então a ideia a gente sempre busca falar com as consultoras. A ideia sempre é essa, tanto casa como também a parte de incorporação. E aí entra num condomínio fechado como esse, indicação, né? Literalmente do lado, muro do lado, indica para cá, que indica para o próximo. Quando você vê que está funcionando dentro de um condomínio meio que velado, mas tem uma competiçãozinha entre qual obra que está andando, qual pessoa que está realmente seguindo. Quando o cliente acaba tendo problema, principalmente financeiro, ali no quesito de sustentar a obra, não é que ele não suporta a obra como um todo, mas o fluxo da obra é muito duro para uma pessoa física. E aí você começa, aquela casa ali não está andando tão rápido, aquela que está andando bem, o que está acontecendo? E aí sempre volta para você, né? O Luiz que ajudou, o Luiz que fez. Então acho que também é uma super entrada, né? E principalmente, né, o cliente às vezes quer trabalhar com o recurso dele, só que ele tem um desfalque no caixa. Onde que ele vai parar? A empresa ou a casa dele? E aí é um custo que ele não vê, que o tempo parado sobe insumo, a consultora está parada, mas ela tem o custo dela. Então a ideia é mitigar o risco, né? Acho que principalmente é sempre explicar para o cliente, para ele entender o seguinte: cara, tu traz mais previsibilidade. E outra coisa, uma obra como uma casa financia, quinzenal está entrando recurso, é muito mais tranquilo tu lidar com a compra, tu lidar com o movimento de obra. Você não fica esperando 30 dias para ver o dinheiro. Né? Então, quinzenalmente, e a praticidade da liberação. Né? Eu não preciso ficar a cada 15 dias ficar esperando o engenheiro, a Macasi manda o engenheiro. Não, ele vai lá, tira foto, filma, sobe no sistema, e 1 a 3 dias o recurso já está entrando. Então é praticidade. Então eu acho que esse é o principal ponto desde quando nós nos conhecemos, até a casa que foi financiada, que buscava um financiamento com o banco, não conseguiu e agora estamos terminando a casa. Então assim, a ideia é sempre mostrar para o cliente que ele vai ter essa segurança. E aí ele vai ganhar no tempo.